a todos! Eu me chamo Maria e ensino a Bíblia. A nossa aula de hoje tem como tema Como Deus se revelou para a humanidade. Nós vamos iniciar com o tempo da inocência e vamos até os dias de hoje, o tempo da igreja. Muitos teólogos, estudiosos da Bíblia, se referem a esse tempo como as dispensações. Mas nessa aula nós vamos chamar de tempos. Então nós temos o tempo da inocência, que em Gênesis 2,15, Deus coloca o homem para viver na terra, mas Deus tem total comunhão com esse homem, no espírito. E Deus dá uma responsabilidade, a qual ele não consegue cumpri-la. E vem o fracasso. Com o fracasso, ele perde total comunhão com Deus e passa a se relacionar com a sua alma e querendo manter um contato com Deus com os sentidos. Nós vamos então para o segundo tópico, que é o período da consciência. Nesse tempo, o homem já sabe discernir o bem e o mal. Porém, ele não consegue fazer o bem. Ele está tendencioso a fazer o mal. Tanto é que quando nós chegamos no tempo do governo humano, nós vamos perceber que houve o dilúvio. Deus, então, traz um dilúvio, porque já a humanidade estava muito corrompida. E separa uma família, Noé e sua família, para então iniciar uma nova geração. E o tempo vai passando, eles com aquela vontade de restabelecer ou ter comunhão com Deus, eles constroem a Torre de Babel. E nós sabemos que também foi um fracasso, onde Deus dispersa todas as pessoas e também ele distribui outras línguas diferentes, para então povoar a terra. E o tempo vai passando, o tempo passa e Deus vai fazer uma promessa, que seria o quarto tópico, o tempo da promessa, onde Deus chama Abrão. Ele vivia na cidade de Ur dos Caldeus, no sul da Mesopotâmia, com seu pai, com total conforto. Então ele não questiona, ele sai deixando todo o conforto da casa do pai dele e vai para um lugar que Deus ainda iria mostrar para ele aonde seria. Mais tarde, Deus troca o nome dele para Abraão e diz em Gênesis 12:3 que nele, em Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra. Deus já estava avisando uma aliança que ia resultar a bênção lá na frente para toda a humanidade. Então, Abraão, já na idade de 100 anos, e Sara, 90 anos, eles têm um filho, Isaque, do qual Isaque também casa mais tarde e tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú era o primogênito, mas ele gostava mais dele e das suas caças. Já o Jacó era totalmente voltado às coisas de Deus. Então ele Jacó negocia com seu irmão Esaú a primogenitura. Esaú o entrega. Mas depois ele se revolta com o irmão e o irmão é obrigado a deixar a casa do pai, as terras do pai, e vai morar em Padã-Arã. Padã-Arã, um lugar onde o tio dele morava. Ele vai trabalhar para esse tio, Labão, por 7 anos por uma esposa, mas ele recebe a outra. Então ele trabalha mais 7 anos. E então ele tem a Lia, a mais velha, como esposa, e a mais nova, a Raquel. Ele constitui uma grande família. E ele volta para a casa do pai e se reconcilia com o seu irmão Esaú. Em Gênesis 33:1, nós vamos ver que eles voltam a ter um relacionamento novamente como família. E Jacó vai morar
mais tarde nas terras do pai, Canaã. Parecia que estava tudo bem com os seus 12 filhos. Até que um dia, os irmãos, com muita inveja de José, um dos mais novos, ele estava naquela idade de 17 anos na época, eles jogam numa cisterna para morrer. Só que ele não morre. Então eles tiveram uma ideia de vender para uma caravana que passava na região de Medianitas. Ele é vendido, ele chega no Egito, então ele é vendido lá como escravo para Potifar. Da casa de Potifar para a cadeia, e da cadeia ele se torna governador do Egito. Como ele tinha uma comunhão com Deus, ele se precaveu para uma grande seca que viria, e ele estocou muito mantimento no Egito. Então muitos povos, muitas pessoas começaram a descer, a ir até o Egito buscar mantimento. E também os hebreus. E com isso, ele reencontra a sua família. E muitos hebreus foram morar no Egito. O tempo foi passando, as gerações foram passando, houve as trocas de faraós, e então eles foram escravizados pelos egípcios para erguer monumentos e enriquecer a cidade. Mas houve uma época em que nasceu um menino, em Êxodo 2:2, Moisés. E Moisés, quando nasceu, havia um decreto do faraó para jogar todos os primogênitos, homem, no rio Nilo. Mas a mãe de Moisés colocou numa cesta e soltou no rio Nilo. E o menino foi parar no palácio, onde a filha de Faraó se banhava. Então ela abre a cesta e cria aquela criança como seu filho. E ele se torna príncipe do Egito. Porém, mais tarde, ele descobre que ele não era príncipe, e sim um hebreu. Com isso, muda toda a história. Ele vai fazer justiça com suas próprias mãos e acaba matando o egípcio. Então ele sai peregrinar pelo deserto e acaba chegando em Midian, um vilarejo, um lugar onde viviam de pastorear ovelhas. Então ele encontra uma pastora de ovelhas e se casa. Tem um filho, estava tudo bem, até que um dia ele está pastoreando as ovelhas no Monte Horebe e ele vê uma sarça ardendo. Chamou sua curiosidade, ele foi ver o que era. Então, naquele lugar, ele tem um encontro impactante com o Deus da sua família. Tanto que ele se revela: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E ele dá instruções para Moisés ir retirar o povo do Egito, da escravidão. E ele vai. Chegando no Egito, ele tem várias dificuldades, mas mais tarde, com a ajuda também do seu irmão Arão, o povo sai, liberta do Egito, próspero, e depois ele vai ao Monte Sinai. Nós vamos ver em Êxodo 20, para buscar as leis do Senhor e entrega para o povo. Então, desde aquele tempo até a chegada de Jesus na terra, a lei estava em vigor. Mas em Romanos 8:1, Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Então havia uma lei de pecado. Então havia a morte eterna para o homem. Sim, havia. Mas quem está em Cristo, veja que, segundo Coríntios 5:17, nos diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas ou as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se faz novo. Aonde se faz novo? No espírito do homem. Recriado. Recebeu a vida de Deus no seu espírito. Quando a igreja é inaugurada em Atos 2, Jesus dá uma ordenança para os discípulos. Fiquem em
Jerusalém, até que do alto vocês serão revestidos de poder. O Espírito Santo veio habitar dentro do homem, no coração do homem, trazendo agora a comunhão plena novamente com Deus. E agora sim, a comunhão está totalmente restaurada em Cristo Jesus. Então, a igreja, o que é a igreja? São os filhos de Deus que carregam o Espírito Santo, a própria vida de Deus, dentro, no seu coração, e que garante a vida eterna, e que garante segurança, e que garante toda a paz, toda a segurança, toda a comunhão com Deus, através do Espírito do homem. Porque, afinal, Deus é Espírito, e ele se comunica como? No Espírito do homem. Então, agora a comunhão está plena, restaurada com a igreja, com os filhos de Deus. E nós estamos vivendo essa época. Nós sabemos que é a dispensação, que muitos dizem, da graça. De fato, é o tempo da graça. Porque pela graça sois salvos. Há uma graça de Deus sobre a humanidade para salvar, para restabelecer a comunhão novamente. Então, isso é a igreja. Então, espero que essa palavra possa trazer o entendimento, possa abençoar a sua vida. Até a próxima aula.